Olá, turma, bom dia! Então, na aula de hoje, nós iremos fazer uma revisão sobre coesão e coerência textual. Então, não precisa utilizar a apostila, eu deixei um material extra no ClassUp para que nós possamos segui-lo, tá? Então, o tema da aula de hoje vai ser coesão e coerência textual. Bom, segundo o nosso material, vamos analisá-lo. Coesão e coerência textual. Um texto é uma unidade de sentido. Nessa perspectiva, é imprescindível que as ideias nele presentes sejam construídas com lógica, isto é, com coerência. Além disso, os elementos que o integram, palavras, orações, frases, períodos, precisam estar dispostos de modo articulado e harmônico. Quando há adequada ligação entre os referidos elementos, dizemos que ocorreu a coesão. Essa matéria é muito interessante porque irá nos ajudar a escrever melhor, ok? Então tá, galera, a coerência textual. O produtor do texto precisa construir textos que tenham coerência, ou seja, que tenham sentido. Por outro lado, o ouvinte, leitor, precisa interpretar um texto, reconstruindo a coerência pretendida pelo produtor. Nessa perspectiva, a comunicação concretiza-se quando há a interação entre os envolvidos com o ato de interlocução. Para entender melhor a coerência, leia este texto escrito por Ricardo Ramos. Prestem atenção, o tema, o título é Circuito Fechado. Chinelos, vasos, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarro e caixa de fósforo. Nos dá a entender que essas palavrinhas, enumeradas são, na verdade, ações, de alguém. Nesse caso, um homem, Vamos ver. O que podemos dizer a respeito do texto acima? Qual sentido podemos atribuir a ele? Repare que o texto se constrói por meio da enumeração de objetos que fazem parte do dia a dia de um homem. Não há nenhum verbo, porém podemos inferir, ou seja, concluir, que cada um desses objetos aponta para uma ação do cotidiano do homem. As referidas ações apresentadas de modo sequencial desde o momento em que ele se levanta. Por que circuito fechado? Porque essas ações estão interligadas ao seu cotidiano. Nesse cenário, ele não pode fugir delas. Em resumo, quando se atribui sentido a um texto, se atribui coerência ao texto, Então, aquele texto lógico, galera, com começo, meio e fim. A coesão textual. Vamos analisar os elementos que atuam na coesão do texto abaixo? Então, leia-o. Curiosidade. Papagaios não falam, apenas imitam sons. Os papagaios não conseguem se comunicar com as pessoas, mas são capazes de imitar sons. A estrutura do bico e da língua permite a reprodução do que ouvem, como palavras e assobios. Isso é possível porque essas aves têm controle da seringue, órgão localizado na traqueia, equivalente às cordas vocais humanas. Na natureza, aprendem a imitar o que escutam para trocar informações com outros pássaros de sua espécie. A habilidade de reprodução varia, dependendo da personalidade e do incentivo do dono, para que o bicho reproduza sons. Importante saber que se trata de um animal silvestre, tá, pessoal? E isso só é considerado legal quando comprado em criadouros registrados pelo IBAMA. Bom, vários elementos ligam as ideias que formam o texto sobre os papagaios, tornando-o coeso. Primeiramente, podemos destacar a desinência verbal. Vamos ver os exemplos? Em papagaios não falam, apenas imitam sons. O sujeito da segunda oração aparece oculto, escondidinho, Mas pode ser identificado pela desinência verbal, que na verdade é a nossa terminação verbal, no caso de imitam. Isso significa que os leitores inferem que o verbo imitam se refere ao sujeito papagaios que é mencionado anteriormente.
Fera surge papagaios, com o uso da desinência verbal. A autora do texto retoma o sujeito sem repeti-lo. Processo muito importante, né, na hora de escrita. Não é legal a gente fazer um texto com várias repetições, né? Então é por isso que nós utilizamos esses recursos. Esse recurso linguístico foi empregado em outras partes do texto, como é importante saber que se trata de um animal silvestre e só é considerado legal quando comprado em criadouros registrados pelo IBAMA. Vamos ver outro segmento? Outros exemplos? No segmento isso é possível porque essas aves têm controle da seringue. O pronome demonstrativo isso desempenha a função de retomar uma informação lá do primeiro parágrafo. Então é importante que nós tenhamos conhecimento sobre os pronomes, né? Os pronomes pessoais, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, os pronomes pessoais do caso oblíquo, enfim, todos os tipos de pronomes, né? Os pronomes demonstrativos, enfim, esses pronomes, essas classes gramaticais, elas nos ajudarão a não repetir termos na hora em que estivermos escrevendo, fazendo um texto, uma carta, enfim. Então é bem legal aprender isso aqui para que o nosso processo de escrita melhore. Onde que eu parei? Informação na passagem. Os outros pássaros de sua espécie. O pronome possessivo sua retoma os papagaios. Vale acrescentar que essas aves estabelecem uma relação hiponímica com os papagaios. Na oração, o bicho reproduz os sons. A autora empregou a expressão o bicho para atuar também no processo de retomada. É importante ressaltar a presença dos chamados conectores, que atuam conforme o nome indica, na conexão das ideias textuais, tá? Entre eles, destacam-se as conjunções que estabelecem diferentes relações de sentido, tá? Nós não aprendemos ainda a tabelinha das conjunções, mas à frente nós iremos vê-las, tá? No parágrafo inicial, há as conjunções coordenativas, mais e, que eu deixei grifadinho no material de vocês. Já no último parágrafo, há as conjunções subordinativas, para que e quando. Em resumo, variados recursos linguísticos são usados para assegurar a continuidade do texto, de modo que ele se torne compreensível e também não repetitivo, tá, pessoal? Para concluir, então, encerrar o nosso assunto, tá, dessa revisão, vamos ver. A coerência é a lógica entre as ideias expostas em um texto, que precisam ser dispostas de forma interligada. Isso é a coesão, tá? Então, a coesão vai tratar sobre essas palavrinhas que nós iremos dar continuidade a um texto, né? Esses conectores, por exemplo, né? Isso significa que não há coerência sem coesão. Vale reforçar que quem diz precisa introduzir textos coerentes e coesos, ao passo que quem ouve ou lê precisa reconstruir os elos pretendidos pelo produtor, para que a interação de fato aconteça. A interação entre a coesão e entre a coerência, tá? Por enquanto nós iremos treinar esses elementos, tá? Mas lá na escrita vocês vão precisar utilizá-los para que o texto de vocês se torne mais claro. E aí logo após eu deixei alguns exercícios. O primeiro é: complete o texto com as palavras do quadro abaixo de forma que o texto fique compreensível, ou seja, coeso. Abaixo nós temos, tá? Esses elementos são as palavras porque, mais, eles, pois, portanto, além disso, que, porque e quando. Então, de acordo com a interpretação de vocês, vocês irão utilizá-los. O 2, liga as informações abaixo, tornando-as numa só frase. Para uni-las, você deve usar as palavrinhas, que está também no quadrinho azul. Mas, porém, então, portanto, assim, logo, porque, pois, tudo, tá? Esse exercício ele mexe muito com a interpretação da lógica do aluno, tá certo? Então, pessoal, vou deixar para vocês essas atividades logo mais em nossa live. A gente faz o comentário das questões e é um momento importante onde vocês poderão retirar as dúvidas de vocês, ok? Pessoal, até mais. Beijos. Beijos. Engasguei.